Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre um assunto atual e muito importante, que é a disseminação de fake news. Mas o que é fake news? Por que estudar a disseminação de fake news? Como isso me constitui como cidadão, como cidadã? Qual a relação disso com a língua portuguesa? Como não disseminar notícias falsas? É isso que nós vamos descobrir ao longo desta aula. Então acompanha comigo aí na tela. Pessoal, como aparece aí na tela para vocês, o termo fake news ele se tornou popular com o passar dos anos, ou nos últimos anos, justamente por conta do crescimento das redes sociais e o aumento da disseminação de informação na internet. Então imagina só, quando nós falamos numa perspectiva de disseminação, fazer com que várias informações transitem ali no meio da internet. Qual o risco de serem transmitidas e disseminadas notícias falsas? É nesse contexto que se desenvolvem as fake news. Em seguida, nós temos aí no texto o seguinte, que as fake news ou notícias falsas, elas referem-se a informações enganosas ou inventadas, apresentadas como se fosse verdade. Esse é o problema. Elas são apresentadas como se fossem verdade. Então, onde eu encontro? Então, eu tenho artigos, vídeos ou postagens que contêm informações falsas ou distorcidas, criando uma narrativa que pode manipular a opinião pública. Esses conteúdos, eles são criados para promover agendas políticas, difamar pessoas, vender produtos ou simplesmente gerar cliques e visualizações. Acerca da questão de promover agendas políticas, é muito comum que nós observemos a questão da fake news em períodos eleitorais, que várias notícias falsas são disseminadas para prejudicar um determinado candidato político. A questão ela consegue se agravar quando essas notícias elas passam a atingir outros direitos, além da democracia, como o direito à saúde, enfim, que estão previstos constitucionalmente, que nós trataremos posteriormente, tá? Eu trouxe aí para vocês na tela duas imagens. A primeira é de um jornal impresso, vários jornais, na verdade, e a segunda, aparecem aí alguns ícones aí de redes sociais ou plataformas que são utilizadas na internet. Por que eu trouxe para vocês essa imagem? Eu trouxe ela pelo seguinte, quando nós falamos de fake news, as pessoas colocam na mente delas como se fosse algo novo, que surge a partir da internet. Não, as notícias falsas, elas já eram divulgadas, elas já aconteciam anteriormente. A questão é a seguinte, que a disseminação delas era mais lenta. Por quê? Porque não tinha internet. A partir do momento que se cria aí a internet, as redes sociais no geral, essas notícias elas são veiculadas numa velocidade absurda. E até que se desminta essas informações, pode ser que ela traga ali prejuízos irreversíveis, tá certo, pessoal? Olha só essa imagem que aparece aí na tela para vocês, que foi escolhida justamente acerca dessa questão da dificuldade da calamidade pública, tá? Então, nessa primeira imagem aí, a gente vê que algumas assembleias, elas discutiram aí projetos de lei sobre multa a quem divulga fake news, justamente por conta das informações falsas disseminadas no período de pandemia, como a questão da Covid-19, que é justamente a questão de se trabalhar isso na escola, na sala de aula, enfim, na sua vida no geral. E aqui aparecem algumas imagens sobre essas informações que são veiculadas. Porque quando nós falamos assim, a disseminação da fake news, eu vejo ali as redes sociais mais amplas no geral e que apresentam ali em grande quantidade. A questão é o seguinte, que ela não se restringe somente a isso. Nós temos redes de trocas de mensagem que são mais restritas no geral,
que essas notícias elas saem ali circulando. Por exemplo, formas de combater a Covid-19, remédios ali que não são comprovados cientificamente, que podem ser utilizados para tratar e assim por diante, tá? Então é importante que a gente pense nessa temática. Aí na tela também aparece para vocês as consequências sociais e psicológicas da fake news. O que é que eu estou querendo dizer, pessoal? Imagina só, eu estou falando de fake news, notícia falsa, e você vai ouvir muito essa palavra no decorrer dessa aula, mas se nós estamos falando da disseminação dela, com certeza eu tenho algumas consequências. E quais são essas consequências? São as que aparecem aí para vocês. A primeira é o aumento da ansiedade e pânico. Então, a disseminação de informações alarmistas, e infundadas, especialmente durante crises sanitárias ou sociais, como já mencionado, por exemplo, a Covid-19, contribui para um cenário de medo generalizado e instabilidade emocional na população. Quer dizer, à medida que essas notícias são divulgadas, por exemplo, imagina só que eu tenho ali uma doença que circula em um país vizinho e corre o risco de essa doença chegar até o estado. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas elas se aproveitam dessa fragilidade social, do medo e causam ansiedade. Divulgam uma notícia falsa dizendo que lá na sua região, no seu município, na sua cidade, tem um caso de determinada doença. E de repente, posteriormente, você descobre que não, que foi um equívoco, que a matéria estava ali errada. Então, no geral, isso acontece e acaba por causar aí a ansiedade. O segundo que aparece para vocês aí é a questão da erosão da confiança institucional, que é justamente essa exposição dessas notícias fazem com que a credibilidade dessas instituições democráticas fiquem minadas, tá? Então, da imprensa e das organizações governamentais também. Então, eu tenho aí uma fragmentação entre o consenso social e a coesão, tá certo, pessoal? Agora, professora, a senhora já falou das consequências, mas como isso está previsto? Como isso põe em dúvida? Como isso aparece na Constituição, no campo do direito? Como eu posso me relacionar na internet? Qual a importância disso? Olha só o que eu trouxe para vocês aí, que diz o seguinte, que as fake news, elas têm repercussões diretas sobre os direitos humanos. Pessoal, para vocês que talvez não saibam, os direitos humanos são direitos universais, independente de onde você resida, são direitos inerentes aí que fazem parte do ser humano. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, entre outros que aparecem aí na tela para vocês e que estão tipificados aí no ordenamento jurídico, na Constituição. Quer ver? Olha aí. Primeiro, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de ter opiniões sem interferência e de buscar, receber e divulgar informações por quaisquer meios, independentemente de fronteiras, tá? Então, isso aqui vem corroborar com o nosso assunto da nossa aula acerca da liberdade de opinião e expressão, tá? Essa questão da liberdade de opinião, ela se torna problemática quando nós falamos na divulgação de informação, é que muitas vezes, quando essas informações elas são disseminadas de maneira equivocada, de maneira errônea, elas acabam por tirar esse direito, e é justamente isso que se visa combater quando nós falamos da disseminação, tá? Então, falando internet, olha só o que eu tenho aí para vocês, que quando nós falamos de redes sociais, a gente tem um fenômeno conhecido como compartilhamento viral. Então, Facebook, Twitter, Instagram e demais plataformas são ambientes propícios aí à propagação da fake news. Então, essa natureza viral do compartilhamento de conteúdo permite que essas informações se espalhem em questão de minutos, inclusive segundos. Então, atingem milhões de pessoas em pouco tempo.
Então, esse compartilhamento, ele é orientado pelo engajamento emocional e leva aí os usuários a compartilhar informações sem verificar sua veracidade, tá? Então, atenção aqui. Existe uma ligação muito grande em relação a fake news, liberdade de expressão e discurso de ódio. São 3 temáticas essenciais para a vida em comunidade, para o exercício da cidadania, para que você compreenda como se relacionar, interrelacionar e dimensionar o seu comportamento diante das outras pessoas. Olha só, eu tenho aí a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Enquanto a liberdade de expressão é um direito aí garantido pela Constituição Federal, o discurso de ódio é a promoção e a manifestação de discriminação. Então, enquanto a liberdade de expressão constitui o direito de livre manifestação de pensamento, desde que não seja de forma anônima, está intimamente ligada à autonomia do cidadão perante a sociedade do Estado, o Estado, tá? E quando nós falamos aqui do discurso de ódio, na maioria dos casos, ele é dirigido a determinada pessoa ou grupo por suas características étnicas, raciais, sexuais e de gênero, religião ou nacionalidade. Então, eu trouxe aí, inclusive, uma charge que faz uma crítica acerca dessa confusão entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, que corroboram aí, também ajudam a disseminar notícias falsas nas redes, tá? E se relaciona aí com os direitos humanos. Diz assim: o que você está fazendo? Te ensinando sobre liberdade de expressão. Quer dizer, a minha liberdade de expressão, ela é válida, é um direito garantido constitucionalmente, desde que não atinja, não ofenda ao outro. Porque a partir do momento que começa a atingir e ofender o outro, passa a ser um discurso de ódio. Então, é importante que você faça essa ponderação, tá certo? E é justamente em meio a esse ambiente do discurso de ódio, em que há confusão entre liberdade de expressão e o discurso de ódio, que as notícias falsas se tornam aí um mecanismo, um meio para disseminar aí crimes, tá? Violações de direitos humanos, tá? E aí eu trouxe um exemplo prático para vocês, que aparece na tela, aqui da nossa região, em que o Ministério Público do Acre, ele se pronuncia acerca do caso de um linchamento de uma mulher em via pública após boatos. Então, olha só, as fake news, elas matam, pessoal. Então, é importante você compreender e entender o risco que é você disseminar uma notícia falsa. Quer dizer, como isso pode prejudicar? Até que ponto é válido eu repassar uma informação sem antes verificar a veracidade dos fatos. Aqui, nesse caso que aconteceu no nosso estado, a gente percebe que uma mulher teve aí a vida ceifada, morreu justamente por conta dessa questão de boatos. Boatos não são verdade. E isso é muito importante que vocês compreendam, tá? E aí eu trouxe para vocês quem acredita e por quê. Já que eu trouxe um exemplo prático aí dessa questão, eu vou falar um pouquinho de quem acredita e por quê. Então, o menor raciocínio analítico faz com que esses indivíduos que têm menor capacidade de análise e crítica e menor conhecimento sobre o tema em questão, eles são suscetíveis a acreditar em informações falsas, tá? Familiaridade e veracidade, que são a repetição e exposição contínua a um conteúdo falso, faz com que essa percepção seja aumentada, tá? E, por último, o compartilhamento inadvertido. Isso significa dizer que a fake news, aquela notícia, ela é disseminada não porque você não acredita que ela seja real, tá? Então, você olha ali, lê aquela notícia ou vê apenas o enunciado a parte de cima do título, da manchete, aí você não tem atenção em verificar, em checar se aquela notícia é falsa ou não, e aí faz com que essa notícia falsa seja disseminada, tá, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas dicas para não cair em fake news.
Então, aqui a primeira é desconfie das informações que você recebe, quer dizer, principalmente nas redes sociais, é importante verificar a fonte. Segundo, questione a veracidade das informações apresentadas, cheque a data. Em relação à checagem da data, o que acontece é que muitas vezes essas notícias elas são disseminadas, algumas têm um impacto maior e outra menor, mas faz com que as pessoas fiquem naquele estado de emoção. Por exemplo, como o anúncio do pagamento de um prêmio anual com data do ano anterior, e aquela notícia ela é divulgada e veiculada no ano seguinte. Então, a pessoa pega aquela manchete, pega aquela notícia, veicula, transmite, sem antes verificar a data. Então, esse é um ponto extremamente importante, principalmente por conta de uma característica específica da notícia, tá, pessoal? Que ela é rápida, a notícia é do dia, da semana, do ano já não é mais notícia, porque já passou, tá certo? E o próximo dica aqui que aparece para vocês é a desconfiar da notícia. Então, se desconfia dela, não compartilha. É melhor não compartilhar do que trazer ali uma informação que pode prejudicar a terceiros, tá? Verifica aí se outros meios de comunicação não deram a mesma informação, porque normalmente quando você tem uma notícia ali de grande impacto, mais de um meio vai fazer a transmissão dela, tá? E aí, por último, vá além do título, leia toda a matéria. Essas dicas, elas são importantes para que você não dissemine informações falsas e venha aí a prejudicar o direito de outros, tá certo, pessoal? Agora, volta aqui para a professora, que você já compreendeu o que é fake news, você já relacionou fake news aí, a questão da sua disseminação, com os direitos humanos, com a Constituição Federal, com o discurso de ódio. A gente diferenciou uma coisa e outra aqui. Agora nós vamos para uma atividade para ver se de fato você aprendeu. Vamos lá? Acompanhe aí comigo na tela, tá? A questão 1 diz o seguinte: um dos principais fatores que favorecem a disseminação de fake news nas redes sociais é, letra A lentidão dos algoritmos em recomendar conteúdos. B, a dificuldade das pessoas em acessar informações. C, a rapidez do compartilhamento sem checagem prévia. D, a ausência de jornais impressos na atualidade. Letra E, o excesso de livros acadêmicos disponíveis online. Então, como nós já debatemos aqui, é a rapidez do compartilhamento sem a checagem prévia, tá certo? E a próxima questão que eu trouxe para vocês é uma charge, tá? Qual a característica principal da charge? Fazer uma crítica. Diz o seguinte: então, a gente observa lá que o tema é fake news, na parte superior, e diz assim: ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. A minha pergunta é a seguinte: qual é a crítica abordada na charge? Letra A importância de se informar nas redes sociais para se manter atualizado. Letra B, a facilidade com que as pessoas acreditam em informações falsas nas redes sociais. Letra C, a importância de celebrar o dia da mentira. Letra D, a necessidade de consumir notícias apenas de fontes tradicionais. Ou letra E, não há crítica nenhuma, a charge apenas trata de assunto cotidiano. Então, letra E é descartada, até porque a charge trata de uma crítica, então eu não teria uma charge se eu não tivesse uma crítica ali na Constituição. Então, a minha alternativa correta é a letra B, a facilidade com que as pessoas acreditam em informações falsas nas redes sociais.
Foi fácil, me diz? Foi muito fácil essa atividade, não é mesmo? Então, eu trouxe para vocês agora um resumo do que nós vimos. Então, olha só. As fake news, elas representam um fenômeno complexo e perigoso. Então, é importante que você observe aí os fatores tecnológicos e sociais, como já mencionado, para que você tenha responsabilidade individual no consumo e compartilhamento de informações, tá certo, pessoal? Então, essas aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre fake news, sobre a importância de não disseminar notícias falsas. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!